Tagarelar é o tipo de conversa que a gente guarda na alma, sabe? Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso Targarelar, o primeiro episódio gravado de 2023. Aqui é a Aline e eu estou hoje diante de uma pessoa, uma amiga muito querida que se chama Dani, mas eu vou deixar ela se Uhum. apresentar com mais calma, né, do jeitinho dela. Então, Dani, querida, seja bem-vinda ao Tagarelar. Dá um oi para nós Ai, oi, obrigada, Aline. Muita saudade dessa minha amiga. E também. então, eu sou a Dani, tô aqui para bater um papo gostoso. Ai, Dani, eu vou começar te perguntando, né, quem é a Dani? Mas, para além dos nossos papéis que a gente desempenha, né, os papéis sociais, assim, quem é a Dani? Sem ser a profissional, sem ser mãe, enfim, né? Quem é você? Ai, muito difícil. Eu já escutei os outros episódios, já vi fazer essa pergunta para todo mundo. É porque é isso, a É gente muito não se difícil. define, a gente não sabe Uhum, quem a gente é sem dizer assim, ah, eu sim. sou professora, eu Aham, sou mãe, né? uhum, Mas é quem é muito você? difícil. Aham. Então, eu sou uma mulher. E eu acho que eu sou um espírito assim muito curioso. Eu gosto muito de estudar, de ir atrás, de ler, de saber as teorias, de saber o que eu penso, o outro pensa. Eu acho que isso faz parte de mim, assim. Tá, ótimo, é isso, essa É, é a Dani. Isso é eu aquilo acho que é. que, independente de qualquer coisa, não muda, né? Segue É, isso. contigo. Uhum. Que bonito, Segue errando no Dani. profissional, na maternidade, no casamento. Exato, Acho que que sim. lindo. Dani, eu sempre faço assim um roteirinho do que eu quero perguntar, mas eu vou deixando no flow, né? Mas Tá. assim, eu quero começar por esse lugar, porque que é a via por onde a gente se conheceu e eu acho legal trazer isso para cá, né? Então eu conheci a Dani através do Dance Mãe Bebê, né? Quando eu era professora e aqui em Porto Alegre, e a Dani foi uma puérpera muito querida que eu atendi por aqui, né? E a gente tem Aham, histórias muito isso. curiosas assim desse tempo, né? Então eu quero te Uhum. ouvir, Dani, de que forma ter tido contato com a dança, com outras mulheres puérperas, tu acha que te transformou? De que forma isso mudou o teu maternar, né? Enfim, essa fase da Uhum. vida tua. Sim. Ai, Aline, eu acho que tu me conheceu no período assim de maior fragilidade, maior vulnerabilidade toda a minha vida, né? Quando a Aline me conheceu, eu era um caco de pessoa, eu não era uma pessoa inteira. Eu tava assim destruída, né? E foi muito importante. Meu Deus, essa questão assim, né, da dança, de poder trazer para o corpo, de poder, como eu falei, acho que eu sou muito curiosa, muito das leituras e coisas assim, e das teorias, e aí sair só dessa parte mental e trazer para o corpo, assim como a Aline me ensinou, nossa, foi muito incrível, porque a gente é formado, né? Tem um espírito, um intelecto, mas tem o corpo também, né? E, e isso me ajudou muito, muito, muito. E a questão de estar com outras puérperas também, né? De saber que a gente não tá maluca sozinha, Não. que é uma realidade, né, do nosso tempo, mas que mas também ter o contato assim da Aline que, né, estava recém saindo do puerpério também, né? E tinha tido essa vivência tão recente assim, tão viva também, como acho que tu já contou em outro episódio também, né? O quanto te transformou, me ajudou muito. Nossa, foi assim, salvador. Que legal te ouvir, assim, né, Dani? Porque é isso, assim, na verdade, para mim também, eu tinha recentemente saído do meu puerpério e sentido que saí, porque não tem uma data, né, para nenhuma mulher, a gente Uhum. sente quando está saindo dele, né? Mas, na verdade, a dança entrou na minha vida para que eu entendesse o que estava acontecendo, essa loucura, que nem tu disse, Sim, assim, eu estava em cacos, eu não sei. Eu não sei quem uhum. eu era, né? Então, eu Sim. acho que foi isso, assim, a gente teve esse encontro de almas, como eu É, digo, mas que cada uma estava uhum. segurando ali. E eu tenho uma Sim. memória da dança,
de um dia que tu chegou e disse assim, tu chorou muito naquela aula, e aí tu disse, eu posso te abraçar? E aquilo para mim Aham. foi muito comovente, assim, sabe? O quanto Uhum. muitas vezes eu queria falar isso que tu disse para outras pessoas no meu puerpério, mas eu não tive É. coragem de pedir. Aham. Eu achei Sim. isso tão bonito, Dani, tão transformador, né? O Ai, saber pedir ajuda. Tipo, o que eu preciso aham. agora é um abraço. Uhum, isso foi um super aprendizado, assim, do meu porpério, né, de pedir ajuda, nossa, foi, assim, ó, uma das coisas que mais me bateu, assim, foi tipo, assim, não, tu não dá conta sozinha, tu não é Não. uma super mulher, tu não vai resolver tudo isso aqui, e, e assim, né, Lini, eu te pedi o abraço, mas porque eu já tinha sentido muito acolhimento, né? Porque eu já estava cansada de ouvir, né, coisas ruins e tal. Então, e também eu não pedia abraços para todo mundo, né? Eu me Não, abria claro. com pouquíssimas pessoas que eu me sentia acolhida. É bem Que interessante é bem isso, né? importante isso, assim, sim, eu me lembro, né, de ti, assim, que foi uma pessoa que, nossa, no olhar já me acolheu e que eu consegui chorar muito contigo, né, e ficar. E a minha Dinda também, que é minha madrinha, que também foi mãe, né, e foi quem me começou a me mostrar toda essa coisa da criação com apego, da criação respeitosa e tal. Com ela também, assim, a mãe teve um dia que ela foi me visitar, eu, tá, eu só preciso de um abraço e eu só preciso chorar. E foi muito lindo, assim. Que lindo, Dani, que lindo. Hum. Tu pode contar um pouquinho, assim, para mim, da parte, assim, do quanto a tua saúde mental, né, se foi transformada também no processo, assim, né? Eu já trouxe Hum. aqui em alguns episódios, né, da Uhum. minha, não por causa da maternidade, porque a Uhum. ansiedade, a depressão é algo que já acompanha o ser humano, mas que foi um grande Uhum. gatilho, né? O Sim. puerpério. Então, queria ouvir de ti, assim, principalmente porque a Dani, Uhum. que não deixei se apresentar dessa forma, é médica. Então, ela pode trazer dados para Isso. mim aqui. Então, bom, eu sou médica, eu sou formada pela URGS aqui de Porto Alegre, né, e fiz residência de medicina de família, veja bem, de família, Muito legal. que é uma residência para, né, uma especialidade médica que atua tratando o indivíduo como um todo, né, atua com famílias, especialmente famílias de vulnerabilidade social e tal. E ao longo da minha vida, pessoal, eu já tinha tido episódios de depressão, já fazia psicoterapia, já usei medicação, já usei homeopatia, floral, reiki, tudo que você se imaginar, né? Oração, passe, tudo isso. E, e muito bem, tá, mas eu estava na terapia e estava indo bem, né, no processo ali da maternidade, mas eu tive uma grande crise de pânico durante o parto, que foi, assim, muito horrível e muito mal manejada, assim. E depois disso eu entrei, né, nesse processo, assim, de depressão pós-parto, né? E num puerpério muito difícil, né? Não querendo patologizar todos, né? Os puerpérios são difíceis e nem todos têm depressão, né? Mas no meu caso realmente teve. Mas eu tive muita dificuldade de enxergar isso, porque eu sendo médica, né, e já tendo tido depressão, uma coisa assim, ó, o que, né, a gente sabe de grosso modo, assim, da medicina, depressão pós-parto. É quando a mulher não quer ficar com o nenê, não quer amamentar o nenê, né, tá rejeitando o filho, ou tá ficando psicótica, tá, a criança tá correndo algum risco, né, coisas assim, né, ou a mãe quer cometer suicídio, ou a criança tá correndo algum risco de ficar com aquela mãe. E aí, por saber disso e por eu não apresentar nenhum sintoma desses naquele momento, eu não queria acreditar que eu estava deprimida, porque eu já tinha estado muito deprimida em outras fases da minha vida, e já tinha tido ideias de morte, pensamentos de suicídio, e eu não tinha isso na época do puerpério de maneira nenhuma. O que eu mais queria era viver e era ficar pertinho da minha filha. Então, eu também desenvolvi um medo de que se, né, chegassem à conclusão, diagnosticassem que eu estava com depressão, que tirassem a criança de mim, porque é um período que a gente está muito vulnerável
E é o que o senso comum diz, né? Ah, não, ela tá doente, tá lá louca, tira a neném dela, né? Afasta o máximo possível para ela poder descansar, para ela poder se recuperar, encerra a amamentação para tomar remédios fortes. Então, eu sabia o que que o senso comum ia me dizer. Sim. E talvez por isso eu fiquei com tanto medo e me escondi tanto, assim, das pessoas. E existe também aquele tabu, né? Se fala pouco disso, de que tem que parar de amamentar para poder É, tomar o remédio, e isso não é verdade, né? A gente tem não é medicamentos verdade. seguros, doses seguras, né? Na Sim, amamentação. E sim, Dani, claro. eu fiquei assim com uma curiosidade assim para te perguntar quando tu me falou da crise de pânico, né? Ali no Aham, parto. Tu, assim, como, porque ali tu estava de paciente, né? Então, assim, é. como médica, tu tinha consciência que estava numa crise de pânico ou isso tu veio a se dar conta e a entender muito tempo depois? Como que foi? Não, depois. Na hora, assim, eu só tive a crise. Eu tenho bastante ansiedade, assim, do trato, né? Mas meu perfil, assim, é ser uma pessoa mais ansiosa. E durante o trabalho de parto ali, né? Eu fiz um parto normal. Então, durante o trabalho de parto, tinha umas contrações. Eu ficava, assim, pensando, mentalizando as coisas que a gente tinha trabalhado na terapia, né? De não, a nenê tá bem, ela vai nascer bem, né? Eu tô bem, tô ouvindo o batimento, né? Os nenês nascem, eles não entalam na vagina, né? Os nenês sabem nascer. Então, eu ficava mentalizando isso, assim, para ir me acalmando. Mas na hora do período expulsivo, realmente, que é quando o neném nasce mesmo, a minha filha, o batimento cardíaco dela baixou um pouquinho. E eu vi, assim, a cara de preocupação, né, do meu marido, que também é da área da saúde, que é enfermeiro. E eu também fiquei preocupada. E daí foi, assim, um pânico, um desespero, né? O meu marido tentou segurar, assim, a bola, né? Disse, não, tá tudo bem, não sei o quê. A obstetra também, tipo, né? Tento fazer cara de paisagem, assim, Uhum, de, tá tudo tá bem. tudo bem, aham, não sei o quê, mas eu fiquei desesperada, assim, né? Eu realmente, tipo, depois eu consigo ver, foi uma crise de pânico, porque, tipo, desencadeada por uma coisa real, Claro, né, que sim. aconteceu, mas que ativou um processo mental, assim, meu, de uma fantasia, assim, de uma coisa terrível que estava acontecendo, que podia acontecer alguma coisa terrível com a minha filha, e foi muito difícil, muito desafiador. Eu te acolho assim nisso, Dani, porque de certa forma, quando escuto tu trazer isso, eu me sinto também acolhida, né? Principalmente por tu ser médica, né? Porque eu Uhum. assim não escondo assim a minha grande frustração assim com a medicina, com os médicos, assim, é lógico que não é com todo mundo, por isso que eu estou falando Sim. contigo, né? Mas a questão anda muito por aí. Eu também, eu só descobri que eu tive uma crise de pânico durante o parto da Aurora. Eu vou te dizer assim, ela nem mamava mais. Mais de 3 anos ela tinha. Nossa, que Ela lindo. parou de mamar com 2 e 10. Eu não sabia. Uhum. Eu achei, sei lá, a Aline ficou muito nervosa. Esse tabu de Aham. ficou muito nervosa, É. de Uhum. tá, que tu não conseguiu se concentrar, sei lá, na meditação que tu fez. Eu fiz yoga a gestação Aham. inteira. Na meditação que tu fez. Sim. Saúde mental não é brincadeira, né, Dani? Cara, não é muito além do que a gente consegue se Mas a concentrar, assim. obstetrícia não teria que saber disso na hora que tá num plano de parto com uma mulher que tem um histórico de ansiedade, depressão, enfim, assim, Sim, não guria. teria? Uhum, sim, guria, teria sim. Não, a nossa medicina, assim, ainda é muito antiga, tradicional, e é bem isso, assim, né? Mais ou menos isso que eu ouvi também, tipo, ai, que pena, eu vi que tu ficou muito nervosa, mas eu não consegui te acalmar. Tipo assim, sabe? Muito despreparo técnico, assim, da Despreparo. maioria dos profissionais, né, para lidar com situações que fogem um pouco do padrão, assim, mas que Aham. Mas que acontecem acontece? com. E que acontece até com uma frequência, né? Cerca de 30% da população teve já Nossa. algum diagnóstico, assim, de, né, de transtorno mental e tal, E que hoje precisa de no algum consultório. tratamento. É, né, isso que eu fiquei curiosa, assim, sabe? Hoje no consultório, Dani, tu atende mulheres que passaram por isso, ou tu até não teve casos ainda? Sim, eu atendo muitas mulheres, assim, com questões.
de puerpério, né, assim, de sobrecarga materna e desvalorização, assim, dos profissionais da saúde e tal. Essa questão bem do parto, sabe, que eu acho que ainda não atendo muito, que a maioria das mulheres ainda, né, o que a ignorância é uma bênção às vezes também, né? Às vezes, tipo, realmente compra a ideia de, foi cesárea porque precisava ser, porque o médico me disse que o nenê estava em sofrimento e tal, não sei o quê. E aí acabam, né, comprando a ideia, acho que não é a maioria ainda que já despertou para essa coisa, assim, de tipo, será mesmo que eu não podia ter parido? Né? Será que eu fui respeitada? Essas coisas assim. Que interessante. Isso ainda está começando. E Nossa, isso de que... me dar conta da crise de pânico que tu falou, a Marina ainda era pequena, quando eu me dei conta foi num processo de terapia, assim, que eu já fazia terapia antes dela nascer, né? E aí foi um dia conversando com a psicóloga, a psiquiatra que me acompanhavam, que eu percebi isso, assim, que a gente se deu conta de que foi um mecanismo de crise de pânico, assim, eu apaguei total, não conseguia raciocinar mais nada, só conseguia ficar em desespero. Nossa, é uma resposta do corpo, né? Aquela situação, né? Não é algo Uhum. controlável. Não é algo que tu... Não, Vamos respirar fundo que vai passar. aham, Quem já aham. teve uma crise de pânico sabe que ela vai durar o tempo que ela tem para durar, né? Uhum, aham, sim, Ai, Dani, e exatamente. dentro de toda essa temática, assim, que a maternidade traz a gente para um lugar de rever a nossa história, né? Eu quero Uhum. aproveitar e trazer essa temática que é a tua própria, né? O quanto tu já mexeu na tua infância e a curiosidade sobre a tua chegada aqui no mundo, né? As tuas peculiaridades da infância, assim, o que que tu poderia me Uhum. contar, assim, da tua história, do comecinho? Tudo que já mexeu aí. Ai, nossa, já mexeu muito, meu Deus. Isso, assim, eu acho que isso eu aprendi contigo também no dance, das coisas, das memórias corporais, né, do físico, assim, que fica do bebê e tal, que gente só acha que médico sabe tudo, entende? Não estuda nada dessas coisas, entendeu? Nada. Médico estuda doença, você tá certo, né? Claro. Agora, né, assim, a fisiologia, o que é o natural, o que acontece. ah, E as E emoções, nem é, pensar. nem Conexão da pensar, emoção com o corpo, nem pensar. nem pensar, nem pensar, é muito difícil. E aí, isso assim, nossa, mexeu muito, tá mexendo ainda, né? Minha filha tem 3 anos, então a gente tá mexendo muito assim essas coisas, mas ah, então, eu vim ao mundo, né? Eu sei que eu sou filha única de mãe solteira, que agora a gente já chama de mãe solo, graças a Deus, que já melhorou. Isso aí. Mas eu sofri muito esse estigma, assim, porque a gente morava no interior, né, em Bagé, que é o interior do Rio Grande do Sul. E daí foi uma infância, assim, complicada, sabe? Uma infância, né, vida sem pai. Claro, não teve questões de violência, né? Óbvio que eu, né, eu sou uma mulher branca, de classe média alta, tenho toda uma série de privilégios sociais, mas eu tive essa questão, assim, que me afetou, que foi isso, eu não tinha o nome do pai, eu não podia contar para as pessoas quem era meu pai, todas essas questões, assim, e que são coisas que eu, né, quero trazer porque eu acho que deve ter muita gente como eu que passa por isso, Nossa! né, A e gente sabe que temos um país que certidões, muitos pais não existem na certidão. sim, E exatamente. quem fala E sobre isso? quem fala sobre isso, sabe? E eu acho que a gente aprendeu que é feio e acaba se escondendo, né? No caso, na minha realidade, o meu pai era casado com uma outra pessoa, e aí, né, eu sou fruto desse relacionamento dele com a minha mãe, fora do casamento, né? Que foi rápido e acabou, mas sobrou eu, né? Fiquei eu aqui no planeta. Que é aquela coisa, né? A tua mãe, a E, mulher, né? Não tem como, aham, tchau, agora eu vou ali seguir minha outra é, relação, né? Não, aham, ela seguiu com aham, aquela gestação, mas ele uhum. teve a É, oportunidade de seguir a vida e isso. nada aconteceu com ele. Nada acontecer, aham, exatamente. Tanto que ele acabou fazendo outros filhos fora do casamento também. Hoje em dia eu já conheço e tal. Então é assim, sabe? É uma coisa muito, né? Um abandono parental,
né? E isso, assim, que é normalizado no Brasil para os homens, né? Como tu falou, mas acaba gerando essa coisa, assim, nas crianças, né? Um desconforto, né? Uma sensação de abandono e também uma vergonha, assim, né? Claro. A tua infância E foi marcada por isso. foi muito, muito. Uhum. Por essa sensação de estar escondida, Escondida. sabe? Bem... E isso voltou com tudo agora no puerpério, meu Deus. Acho que foi quando eu consegui acessar em terapia essas memórias mais primitivas, assim, essas vivências, que antes eu falava assim, não, tá tudo bem, o meu pai, ele nem conta nada, porque afinal ele nunca esteve aqui, Claro. então, né, como é que eu vou ter trauma do meu pai se ele nem nunca esteve aqui? Tava Mas, soterrado. assim, tava soterrado. Em algum cantinho se escondeu, mas tá aí, né? Exatamente. É algo assim comum, sim, recorrente, e é muito interessante que recentemente, nessa semana aí, teve uma notícia de, enfim, um homem que, tipo, a mulher tava com 4 meses, o bebê de 4 meses, e ele foi, tava numa crise existencial, essa que todos nós passamos, e ele, Aham. vou seguir minha vida, e tu segue aí cuidando dos 2 filhos que a gente tem. Como seria para a sociedade escutar que a mulher, né? Eu tô aqui numa Uhum. crise existencial, que todos nós Sim, temos, né? E eu decidi que tu vai cuidar muito. agora da minha filha, da nossa filha, É, porque eu vou por aham, aí, uma montanha. eu vou lá fazer minha meditação ali em paz, só um pouquinho. Exato! Eu tô interessada em dançar lá na montanha, eu não vou precisar da minha filha agora, eu não tô afim. Aham, isso, né? Por E isso tem que tipo, falar, não, né? né? Sim, isso não existe, né? Essa divisão, assim, e tal. Então, eu acho muito importante. Estava olhando os dados esses dias. Parece que 100 mil crianças por ano são registradas sem o nome do pai no Brasil. 100 mil por ano? Por ano. Aham, nos Nossa! últimos anos. Gente, É jamais eu muito. faria ideia desse número. Aham, é uns 5 a 6% dos nascimentos. Nossa Senhora. Uhum. E assim, dormem com a cabeça tranquila no travesseiro. De boa, Porque a entendeu? lei, enfim, nada acontece. É, e a sociedade, né? Nada, não, nada julga, tipo, nada acontece. E se esses filhos vão atrás dos direitos, muitas Muito vezes nem isso complicado. consegue, né? Sim, aham, não, é muito complicado, né? E a gente vive também nisso, assim, de achar que vai dar R$ 400 para mãe da criança por mês, a mãe da criança vai ter dinheiro suficiente Nossa! de levar a criança para Disney e ainda ela fazer uma festa. Não, não. Ó, ela tá gastando o dinheiro que eu dei. Esse É que mega eu dinheiro. dei. Aham, pro meu filho, ela tá gastando dinheiro do meu filho, não sobrou um centavo, né? E ainda tu traz uma coisa importante, né, Dani? Que tu é uma mulher branca e de classe média alta. Aham, sim. E uma mulher que hoje não tem, né, condição nenhuma e tu deve atender. Eu não sei como que tá hoje pra ti, assim, se tu atende uma área mais social ou não. Como que tá? Agora, atualmente, não. Tenho atendido bem pouco, assim, algumas pessoas, né, por umas vagas sociais, mas eu trabalhei uns 5 anos, assim, em região de alta vulnerabilidade, né, na região da Cruzeiro, aqui de Porto Alegre, então tem E aí tu essa deveria vivência. assistir, então, isso. Sim, uhum, muito, nossa, muito. Uhum. E é aquela coisa, cada vez que toca, né, não só no assunto, mas quando tu vê uma pessoa passando por isso, deve mexer na tua criança, né, Aham. interior. Nossa, mexe muito. Não, Dia dos Pais é uma desgraça. Eu odeio Dia dos Pais. Ainda hoje é. Ainda hoje é. Uhum. Tipo, esse ano eu juntei todas as minhas forças, assim, do fundo do coração, porque eu tô tentando entender que a minha filha tem um pai, que esse pai merece ser valorizado, que o Dia dos Pais é importante para ele, né? Que isso vai fazer parte da história da minha filha. Mas por Claro. mim, eu queimava o Dia dos Pais, Passava tava fogo reto. no Dia dos Pais, dava reto, eu odeio o É um Dia dia dos de Pais. luto, né, pra ti. É um dia de, tipo, imagina na escola ali, né? Tudo bem, como eu falei, eu sou muito privilegiada, né? Então, eu sempre estudei em escola particular, assim, a imensa, né? Todas as crianças tinham pai e mãe, para Aham. começar, né? E algumas raríssimas tinham pais e mães separados, Tá. né? Já era muito raro. Agora, a única criança sem pai que eu conhecia era eu.
E aí, na hora de fazer o cartãozinho do Dia dos Pais, o que Nossa, tu faz? Tu imagina o treinamento das professoras para lidar com isso. É tipo, mas faz qualquer coisa aí. Mas tu não tem ninguém para dar, dá pro vô. Ou tipo, nossa senhora. aham, é tipo, faz aí pro tio, pro vô, tipo, se vira, Imagina entendeu? se antes ia ter, que nem a gente sabe hoje, a gente tem a oportunidade de ter as Aham, filhas na mesma escola, que tem a sim. representação paterna, né? Não É, tem festinha de aham, Dia dos Pais, e eu acho isso uma benção. uhum, sim, eu também. Nossa. Eu prefiro não ter o Dia das Mães, assim, essa Uhum, celebração super tradicional, tipo, super abre uhum. mão, para as crianças que não têm essa representatividade de ser pai, não tem que passar por isso. Nossa. É por Uhum. isso que eu falo assim, a tua dor acaba curando outras pessoas, né, Dani? Muita gente É, que chega perto de ti e te ouve agora também, uhum. se cura um pouquinho, sabe? Ai, que bom, tomara, Escutando. que bom que a gente consiga se curar juntas sempre. Sim, sim, Dani. E Uhum. outra que eu queria te perguntar ainda da tua criança, né? Tu, como ela tá muito viva em ti desde que a tua filha nasceu, qual Uhum. era o sonho desta criança, né? Tu lembra o que que tu sonhava, né? Quando eu crescer, eu. Olha, eu fiquei vários dias pensando nisso, né? Porque não era uma coisa que estava assim viva. E eu me dei conta que realmente o que eu queria ser quando eu era criança, eu queria ser famosa. Eu E queria estar amor. na TV. E aí foi por isso que eu falei com a Aline, né, no primeiro podcast, que ela falou que ela queria ser que nem a Hebe Camargo. Né? Tipo, meu sonho era ser chamada pela Hebe Camargo. Aí, Tu queria naquele estar do sofá outro lado da poltrona, então. de entrevista. Tu não queria entrevistar, tu queria estar ali sentada famosa, é isso? Isso, sentada famosa diva. E queria que um dia o Faustão me chamasse para fazer o arquivo confidencial. Demais. Olha a importância da gente presentear essa criança, né? Tu ser entrevistada, porque o Tagarelar veio desse lugar, né? De eu presentear minha criança. Não tem nenhum outro intuito no Tagarelar, né? A não ser presentear, né? De estar ali entrevistando e tagarelando também. Mas tu tá sendo entrevistada hoje. Então, qualquer dia vamos montar o quadro Arquivo Confidencial com Daniela Domingues. Sim, não, e deixa eu contar uma curiosidade. O meu nome, né, era Daniela Guiar Martins, porque era o mesmo nome da minha mãe. Oh, mãe. E aí, né, e não tinha o nome do meu pai. Mas eu conhecia meu pai, eu sabia quem ele era, Ah, tá. né? Eventualmente a gente se via, mas não era uma coisa assim que eu podia contar para minhas amigas. Ai, meu pai é aquele ali, né? Porque tinha essa questão dele, né, ter um relacionamento com outra pessoa e tal. Tá. Aí, mas eu ficava pensando que quando a Abby me chamasse no programa dela, Daniela Domingues soava melhor do que Daniela Martins. Quer dizer que tu já tinha até ouvido a mulher falando. Claro, gente, claro, eu ficava assim, imaginando, sim, a Daniela Domingues, e aí eu pensava, não, eu quero esse Domingues do meu pai. E aí, quando tinha lá uns 15 anos, foi que um belo dia, assim, deu na telha dele de se prontificar para colocar o nome, né, Uhum. perguntar se eu queria o nome, e daí eu disse que queria, né, porque eu queria. Eu queria, porque a E, Abby vai dar tempo dela me chamar ainda. aí vai me chamar, vai ficar mais bonito isso. E daí gerou até uma crise, né, de ciúmes, assim, na família, que a minha mãe disse, esse traste nunca fez nada até agora, né, vai querer agora com 15 anos aparecer. Mas aí eu aceitei, ele colocou o nome dele e eu fiquei com o Daniela Domingues, que eu... Nossa, daí essa super curiosidade, eu não sabia mesmo. Eu achava que o Domingos era Sim. da tua mãe, que legal! Aham, não. Uhum. Que bom isso, né? Sim. Esse lugar tá Aí, aí, né? né, tá representado. E aí eu não tirei os outros nomes, então meu nome ficou super comprido, Claro. né? Mas tá aí, o meu Domingues que eu queria. Olha aí, ó. Então, assim, a Abby não te chamou, mas eu aqui, eu também não sou famosa, mas Não. estou te chamando, Daniela Domingues. Olha que É... chique. Agora só vamos fazer o arquivo confidencial, Obrigada. né? Só falta Sim, isso. sim. Mas a gente tá Vamos dentro de um, marcar. né? A gente tá dentro de um, né? Porque Uhum, as perguntas com certeza. fazem parte Aham. disso.
Isso, Dani, tu conseguiu misturar os dois sonhos. exato, tá tudo misturado. E Dani, eu queria saber como tu te imagina, assim, bem velhinha. Como tu te imagina bem velhinha? Ah, não sei. Tu sabe que eu sempre me imaginei aquelas velhinhas do cabelo roxo. Sabe aquelas velhinhas que tem os cabelos de Sim, lilás? demais, Adoro, maravilhosa. adoro, maravilhosa. Ai, guria, não sei. Acho que se eu puder ir morar na praia, poder, assim, ser uma vovozinha que vai fazer sua ginástica da terceira idade na praia. Sonho da Também. vida. Eu vou Sentar, junto. isso, sentar para ler um livrinho depois. Isso aí, amém. Me imagino assim, não quero trabalhar até os 100 anos, quero aproveitar a vida, Livre. né? Livre, aham, sim. Quero ter meus netinhos também, porque eu vejo como a Marina, assim, ser vó ajudou muito a minha mãe também. Tipo, Uhum, parece que também tá curando muito ela. claro, com E, certeza. né, então, se a Marina quiser ter filhos, também quero aproveitar essa oportunidade. Vai Então, ser se uma avó não, que vai levar também pra pego praia. uns netos emprestados de alguém aí. É isso aí, né? E Rede de apoio. rede de apoio. Não, Maria, e isso é muito característico meu também. Acho que talvez, né, por isso, a minha mãe ser solo, nossa família é super pequena. Então, eu sempre fui muito anexo das outras famílias, sabe? Era tipo, ai, a amiga da minha mãe vai pra praia com a família dela, eu vou junto. Ou tipo, Ah, tá, ai, ela é convidada. aham. Então eu tenho muitas famílias assim que tipo que me incluem nos passeios, nas coisas, porque eu Eu tava acho isso sempre muito lá, bonito, assim. Dani, porque tem esse buraquinho na tua história, né? Esse Aham, buracão, na verdade, na história, mas aham, tu encontrou tantas pessoas que te acolheram e te trouxeram para essas aham. famílias, assim, isso é muito bonito. É É verdade. um ressignificar de família, né? Sim. Tem outras famílias grandes, com mais crianças e tal, e que conseguiam me acolher assim também. Eu também acho, né, parando para É pensar que isso é muito bonito. os teus Uhum, natais, assim, né? Não sei como que era, sim, assim, né? Se era só vocês ou se tu ia nessas famílias, isso é tão importante para criança, né? Se sentir sim. pertencente. Isso. Se sentir pertencente. Tem um momento assim que, tipo, me ajudavam a não me sentir tão estranha, né? Tão, Claro, tão claro. deslocada. Uhum. Tu vê, a gente, no fundo, no fim das contas, assim, todo mundo quer isso, né? Se sentir É, amada, se sentir pertencendo. Como isso é é importante, né? verdade. Sim, E a gente transita, né, Dani, aqui no Tagarelar, em todas essas fases, né? Infância, né? A adolescência. E eu quero saber um pouquinho, assim, se tu tem algum fato, alguma história, alguma curiosidade sobre a tua adolescência para contar. tenho. Tu não vai acreditar. Adoro ouvir histórias. Menina, Adoro. olha só. Quando eu tinha 12 para 13 anos, a gente se mudou de Bagé, né? Saiu lá do interior, do interior, do interior. E viemos morar em Montenegro, que é na região metropolitana aqui de Porto Alegre. E aí eu acho que talvez, né, por em Montenegro ninguém saber da minha história, não sei, dessa treta toda do meu pai e tal. Porque Bagé é um lobo, né? Uhum. Então, o que eu vivia, na verdade, era uma coisa muito dúbia de tipo, todo mundo sabe que meu pai é meu pai, mas todo mundo finge que não sabe que meu pai é meu pai, então eu não posso chamar ele de pai na frente das outras pessoas, né? Só quando a gente estiver sozinho. Então, assim, uma treta sem fim. E aí, e por isso que eu acho importante falar isso agora, porque talvez tenha um monte de outras pessoas que também tenham sentido isso e que também Sim, queiram falar, sabe? Então, assim, ó, bastardos do mundo, univos. tu vê. Venham falar comigo no Instagram. Porque é diferente, né, do que simplesmente um pai que desapareceu. Tipo assim, a gente, né, teu pai e tua mãe eram namorados Uhum. e do nada, né, teu pai resolveu ir embora, fugiu. Tipo assim, mas ele existe, né, enquanto pessoa, assim, e tal. Tipo, não é que Claro. nem eu, que quando uma pessoa perguntava pra mim, Dani, quem é teu pai? Eu ficava assim, Aí era meio aquela coisa que esperava a pessoa dar uma opinião, sabe? A pessoa dizia, ele é advogado? Daí eu dizia, É,
É, Aí, aham, qualquer coisa que tu me dissesse, eu assim. É, tu se outra sentia pessoa. assim, tendo que mentir? Me sentia, aham, me Hum. sentia tendo que mentir, daí ao mesmo tempo eu sabia que era feio mentir, então eu Uhum, meio que travava, sabe? Eu ficava assim, claro. bugada, tipo, o que eu vou falar agora com essa pessoa? Era Olha muito que louco. interessante, Dani. Aham, era E, muito então, louco. e daí, quando tu foi para Montenegro, tu sentiu assim que isso Isso. foi melhor? Foi, eu acho, assim, ainda mais retrospectivamente olhando, acho que foi uma virada de chave, assim, na minha vida, porque daí um monte de ninguém me conhecia, ninguém conhecia meu pai, que eu podia inventar o pai que eu quisesse, entendeu? Tipo, né, se a pessoa me perguntasse, eu mentia, eles são separados e o meu pai mora em Bagé. Tá tudo certo, Mas, né? E aí, e aí em Montenegro, então, eu fui participar de um CTG, de um Centro de Tradições Gaúchas, para quem não é do Sul. sim, E aí, menina, na minha adolescência, eu fui prenda. Eu fui segunda prenda do estado do Rio Grande do Sul. eu não sabia. Falei isso. Guria, eu nunca vi nem foto. Como? Ai, até os meus 17, 18 anos, assim, eu era super de Que CTG, demais. dançava, né, estudava as coisas da tradição, tudo isso, assim, foi uma época bem legal da minha vida. Poxa, mas então foi uma época que tu foi famosa. Aham, fui famosa. Não, tu foi famosa e não trouxe esse dado antes. Poxa vida, isso foi demais Ah, já. mas aí é que eu fui famosa num nicho, assim, No né? Não, nicho, isso. Não assim, tipo não web, é. né? É, Mas, não. mas tem uma coisa. E isso, de uma certa forma, traz, assim, um acalanto, assim, né? Pra É, ti, pra tua história, assim, que com essas faltas que tu trouxe, né? Poxa, aham. preenche um pedacinho da autoestima, né? Sim, sim, aham, foi muito bom. Nossa, foi uma época muito legal, assim. Até porque tinha essa questão, que o CTG é muito que uma grande família, assim, né? Aquela coisa bem de todo mundo cuida de todo mundo, até às vezes até um pouquinho demais, né? Rola uma fofoca aqui, uma fofoca ali, mas igual casa de vizinho, assim, né? E aí, então, tinha essa coisa da comunidade, né? Quase que a gente fala como essa tribo, né? Que cuida das Sim. crianças, porque daí no CTG tá todo mundo ali, né? Os adolescentes, e todo mundo cuida de todo mundo, assim. Então, também por isso foi muito legal. E por essa parte de eu conseguir ir ganhando os concursos, né? E fazendo, porque é super difícil, assim. São concursos, tem prova teórica, tem prova de dança, tem prova Sim, de declamação, tipo, é um concurso bem difícil, assim. E aí, isso de eu conseguir ganhando foi muito legal. nossa, Dani, isso é assim, muito uma história linda da adolescência, assim, né? A gente escuta tanta história assim complicada e dura pra quem, né, pra gente durante as nossas adolescências, assim, e escutar isso é Aham, muito bonito, muito. é. E Dani, assim, né, a gente tá chegando mais pra perto do final, mas eu não quero deixar de te perguntar nesse hoje, porque ando por toda a tua história aqui, né, um pouquinho dela, né? Mas o que que hoje te faz se sentir viva? Ai, são tantas coisas. Sabe que hoje eu acho que eu tô no melhor período da minha vida, assim. Hoje é a época que eu mais me sinto viva, Ai, de que bonito, verdade, assim. É, é lindo mesmo. Sim, também quero deixar esse recado, assim, né? Se bonito. você está nos ouvindo, assim, tem depressão, tem ansiedade, né? Chega a pensar coisas muito ruins, tipo, eu já tive nesse lugar e é incrível, assim, o quanto eu tô melhor agora, Que né? bonito, Com Dani. ajuda, com tratamento, com tudo, né? Mas Claro. eu me sinto muito viva, assim, quando eu consigo sair na rua, né, e respirar um ar, assim, quando eu consigo pegar minha filha no colo, tipo, nossa, eu me sinto muito viva. Quando ela vem e me olha, assim, eu olho para ela e consigo pegar ela no colo e afofar, Que né? amor. Quando eu consigo simplesmente sair na rua, assim, ai, pisar e respirar, e dizer isso aí, eu tô bem. Tem alguns dias que eu tô piorzinha, tem, mas logo eu tô bem de novo, e é isso aí. Que bonito, Dani. Como isso me trouxe assim uma paz no coração de te ouvir, assim, de saber que tu tá bem, que tu tá se sentindo na melhor fase, que tu tá se sentindo viva, Aham, né? Que a é lente incrível. cinza
se Sim, abriu espaço para uma lente mais colorida da vida, né? sim, é verdade. É exatamente isso. Que Muito lindo. obrigada por ter me amparado lá naquele momento que eu tava tão fraquinha. Nossa, eu que agradeço, assim, o quanto e a tua presença, a tua história, né, é tão viva em mim, assim, me ajudou também a viver. Isso é muito importante de Uhum, dizer, né? Dani, é. eu quero agradecer pela oportunidade, né, de tu estar aqui hoje, de estar sendo tão aberta sobre a tua história, coisas tão íntimas, mas ao mesmo tempo é Uhum. tão gostoso falar, né? Falar é Sim, muito libertador. aham. É muito, nossa, muito libertador. Uhum. Ai. E E, Dani, tem ai, alguma que bem. mensagem, algum livro, algum filme, algo para nos indicar aqui? Ou tu quer simplesmente me dizer algo? Ah, eu quero dizer que a Aline é sensacional. Façam dança mãe bebê, acompanhe essa mulher, façam uma dança meditativa com essa mulher, que ela é fantástica. Ah, e assim, né, só gratidão, dizer que eu sou médica de família, estou à disposição, me procurem lá no Instagram, né, pra gente conversar, Não tudo só aqui em isso, Porto Alegre tu tá? atende, né, Dani? Atendo online também, uhum. E se a pessoa, né, não quer marcar uma consulta, mas só quer pedir uma orientação, ter um papo e tal, né, vem falar comigo, tá? Saúde mental existe, não é frescura, tá? E sempre que precisar de ajuda, né, pode contar comigo e a gente vai melhorando o mundo juntas. Ai, Dani, obrigada. Eu vou botar, até isso é muito interessante tu trazer, Dani. Eu não colocava o Instagram de quem eu entrevistava, mas a partir desse ano eu vou Aham. fazer isso. Agora tu me É, trouxe essa fala, assim, e me acendeu a luzinha. É muito importante. Então, se alguém aham. quiser seguir a Dani nas redes sociais ou ser Entrar em atendida por ela, contato. né? Eu vou Aham. deixar ali o Instagram, pelo menos, aqui no Tagarelar depois, certo? Isso. Muito Ai, tá, obrigada por amiga. tudo, pelas tuas Ai, palavras. A recíproca é muito muito obrigada. verdadeira. Desejo que tu seja muito feliz e que este ano, esse 2023, seja muito Aham. colorido para ti. Fica no olhar. Ai, obrigada pra ti também, dona. Um Beijo. beijo, Dani. Obrigada e obrigada para quem está aí nos Obrigada. escutando até agora. Um beijo. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.